Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar de Tommy Paul, quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati. Ele vence Alexander Zverev de virada e direito a salvar match point no tie-break do segundo set. Essa partida que foi interrompida inúmeras vezes por causa da chuva. A chuva não tá deixando o torneio de Cincinnati em paz. E assim, o alemão teve a chance e faltou coragem. Não é uma frase que é incomum aqui no canal de jogos apertados que o Zverev não vence, né? E eu pensando assim, que o Zverev que ganha Roland Garros depois disso, aquele cara que encolhe o braço na hora da verdade tinha ficado no passado, porque agora ele tirou o peso dos ombros, mas não necessariamente isso vai ser mais frequente ou menos frequente, não dá pra saber. Mas sabe o que é o problema desse jogo? O Zverev ficou no meio termo, ele não jogou necessariamente mal, se ele tivesse jogado mal o Tommy Paul teria vencido com mais facilidade, até porque essa é a partida que eu falo, zebraça, é o Tommy Paul, ele já ganhou do Alcaraz, ele já ganhou de gente muito grande antes, não é a primeira vez que ele vai ganhar de um top 10 e certamente não é a última. É um jogador muito forte. Então, eu acho assim, um tenista perigosíssimo para se enfrentar num dia inspirado. Não que hoje tenha sido o melhor dia da carreira do Paul, mas foi bom o suficiente para ele fazer estrago num tenista melhor, que é o caso do Alexander Zverev. A questão que eu coloco, ele não foi mal, mas também faltou na hora H e mais pra cima. E eu acho que ele vai pro US Open nem lá nem cá. Não que isso necessariamente o tire da lista de favoritos, mas também não ajuda. Ele não vai com a confiança lá em cima, ele não alcançou o melhor dele na quadradura, porque Roland Garros ele não foi com um grande torneio. Roma foi ruim pra ele, mas ele ainda tinha feito boas exibições no Saibro antes, né? Ele foi à final em Madrid, por mais que tenha perdido feio para o Sinner, ele só foi perder para o Sinner, de resto ele deu conta. Monte Carlo foi semifinalista, mesmo que não tenha sido um tênis brilhante. Então, assim, o Zverev, ele ainda é um dos favoritos ao US Open, mas esses dois torneios em quadradura não são bons. Não são bons, ainda mais pensando num tenista cujo o ranking, né, é número 2 do mundo. Ele volta, acho que porque o Alcaraz não vai defender os pontos dele. Agora, o Zverev, pra mim, o que me incomoda né, nem sempre é a questão do quão boa a atuação. Você nunca vai jogar nota 10 todos os jogos do ano. Nem o Sinner faz isso. Nem o Alcaraz, nem o Sinner. Eles vão ter atuações que não são nota 10. A atuação do Sinner contra o Kecmanovic lá em Wimbledon foi nota 10. Vou pegar um jogo durante aquela sequência de vitórias em Masters 1000. A atuação dele contra o Marat foi nota 10, lá em Monte Carlo, 2-1. Contra o Mikkelsen, lá em Miami, não foi. Ele não tem atuações nota 10 o tempo todo. Mas o problema é, perder um jogo que tá na tua mão, ou pelo menos tá muito ao alcance, né? Tipo, não quer dizer que também ficou super fácil para o Zverev, mas olha, ele tem o match point, se não me engano, o Tommy Paul vai com o segundo saque e é uma troca de fundo de quadra. Qual é a estratégia do Zverev? É esperar o Tommy Paul errar. Ele fica passando bola. Mas aí a minha pergunta é, de todos os tenistas que você pode escolher essa estratégia, logo o Tommy Paul? Porque assim, o Tommy Paul, eu não acho ele um tenista errático, né? Quando ele força o jogo, ele erra mais. Mas se é pra ficar trocando bola, ele vai ficar ali o tempo que for necessário. Ele tem solidez, sabe bater bola com os dois lados. A questão é, tem horas que o Tommy Paul vai forçar mais. E ali ele soube ver a estratégia e esperou o momento pra sufocar um pouquinho mais. Mas a questão é, o Zverev errou primeiro. Mas ele nem tentou ir pro ataque, ele nem tentou, vamos tentar um ataque de paralela, vamos tentar movimentar o Paul. Se o cara faz isso, mas movimentando ele, aí eu dou um crédito, né? Mas ficou lá, troca a bola. No backhand do Zverev, ele passando bola, tipo, no melhor golpe. Assim, eu tenho certeza que o tenista, quando a bola cai no melhor golpe, ele vai tentar fazer algo um pouquinho mais ousado. Ele fez isso contra o Atsmani, o Zverev, esperava, pô. Na hora que a bola for pro backhand, ele vai tentar fazer um estrago. Eu entendo o forehand não tem confiança total, mas o backhand, ele errou no backhand, inclusive. A bola na rede foi no backhand. E aí aquele negócio, perdeu a chance, aí o Tommy Paul vai lá, confirma o saque, é o set point dele, e na hora do set point dele, quem teve coragem? Quem? O Tommy Paul. Mas aí piora, porque ele vai pro terceiro set, ele quebra o Tommy Paul, faz 4-2, jogo na mão, 4 games seguidos pro Paul. Com um saque que o Zverev tem, não dá, né, gente? Assim, o Tommy Paul não é um hiper sacador, ele é um cara que tem problemas para sustentar o saque dele, é um tenista que não necessariamente o saque é lento, mas ele tem uma precisão de primeiro saque não muito alta, porque ele força demais o primeiro saque. E aí depende muito do segundo. O problema que eu vejo aqui do Alexander Zverev ele é um tenista que quando ele perde o controle das coisas, o braço se encolhe e ele acusa o golpe. Isso é um problemão.
E o Tommy Paul não é um tenista bobo. Esse não é o tipo de cara que você gerencia muito quedas de nível. Isso é um cara bom bastante para você abaixar um pouquinho o nível e ele começar a te machucar. Ele é um tenista, pra mim, com nível pra top 10. E já foi, inclusive, top 10. Então, você não pode jogar contra um top 10 com esse tipo de oscilação. Vai apanhar nesse sentido. E não apanhar no placar, mas assim, no momento. E aí o momento foi o suficiente ali, tá? 4-2 virou um 6-4 pro adversário. Então o Tommy Paul está nas quartas de final. Um dos dois, Cobolli ou Tommy Paul, estará na semifinal. Nesse quadrante, olha quem vai estar na final de Cincinnati, de 4 tenistas. Thiago Agustin Tirante, Arthur Fils, próximo vídeo, a vitória dele contra o Alex de Minaur. E, é claro, Tommy Paul e Cobolli. Um dos 4 será finalista inédito de Masters 1000 esse ano. Não me lembro deles terem feito uma outra final de Masters 1000. O Cobolli tem uma final de Grand Slam, parabéns. Mas no Masters 1000 ele não fez. Então, a ver o que acontece. Que jogo vai ser esse entre Cobolli e Tommy Paul? Porque, de um lado, hoje o Cobolli vem ser um tenista mais agressivo, mas ele vai ter agora um tenista que não tem problema de ficar na defensiva e no contra-ataque. Então, curioso para ver como que esse jogo vai ser montado. O Tommy Paul é um tenista muito perigoso quando ele tá confiante, mas de qualquer maneira, assim, o Zverev, a meu ver, ele teve a falta de coragem que para mim não seria problema pro Cobolli. Até Roland Garros, o ponto do o ato 7 do Cobolli é a definição de coragem, né? De um cara que não hesitou e viu assim, a minha chance de ganhar o set eu vou pra bola, né? E ele fez aquele winner lindo de forehand, mas o problema do Zverev às vezes é isso, né? Tipo, um tenista tão bom quanto ele parece haver falta de confiança no jogo em momentos chaves. E assim, se ele tá com match point, é porque ele construiu o caminho até lá. Então é o momento que você tem que bater no peito e falar, esse jogo é meu. Eu respeito até perder o ponto, mas tentando ganhar o ponto, indo pra cima. Agora, esperar um cara do calibre do Paul errar não é uma boa estratégia e ele foi punido por isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.